A graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje vamos dar continuidade então às nossas aulas em classe única, né? Então, temos olhado para o Sermão do Monte, né? Ainda estamos no capítulo 5 e hoje os versículos 33 até o versículo 37. A justiça do cristão, honestidade nas palavras. Que o Senhor nos capacite para essa reflexão, né, em torno da sua palavra. Então vamos ter uma palavra de oração também, clamando ao Senhor por essa capacitação. Bondoso Deus, em nome de Jesus, nós nos achegamos a Ti, Senhor, reconhecendo que o Senhor é dono de todas as coisas, que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos, e queremos agradecer por Tua fidelidade, por Tua misericórdia que se renovou sobre nós nesta manhã, Senhor. Peço que o Senhor esteja com os meus irmãos, abençoando, Senhor, este dia, trazendo realmente a consciência da eficácia da Tua palavra, que o Senhor nos capacite a nos arrependermos e nos alinharmos ao Teu querer, Senhor. Então, seja com cada um dos meus irmãos, com a minha vida também, tenha misericórdia. Sabemos que o Senhor é fiel o tempo todo. Nós clamamos a Ti, reconhecendo a Tua soberania, o Teu cuidado, e assim entregamos as nossas vidas e esse tempo que podemos ter agora, em nome de Cristo Jesus. É que oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Então, que bom que podemos estar juntos aqui, hoje dando continuidade ao Sermão do Monte, nos versículos 33 e 37. A justiça do cristão é o que o Senhor Jesus tem empregado aqui, né? Elucidado, né? A cada nova sentença, a abertura de novo parágrafo, o Senhor Jesus tem deixado claro qual que é a justiça do reino, qual a justiça pelo qual os súditos do grande rei devem se submeter, devem reger as suas vidas, né? Então, a justiça exigida para a entrada no reino, ela é de acordo com a lei divina, mas se encontra na obediência de coração ao espírito da lei, né? Não numa pretensa conformidade apenas externa à letra da lei. O Senhor se importa com o coração, né? E Ele vê realmente o que se passa no coração dos fariseus o tempo inteiro e também no nosso coração, né? O Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele sabe as intenções do nosso coração. Misericórdia. Então, nos versículos 17 e 20 do capítulo 5, né, nós já vimos que os requisitos éticos do rei, eles não estão em contradição com a lei, né, oferecendo, pelo contrário, o seu verdadeiro cumprimento. Então, o Senhor Jesus, né, ele afirmou que ele não veio para revogar a lei, né, e aí ele passa ali a argumentar junto aos fariseus, né, junto ali aos discípulos, a respeito da verdadeira que estava sendo distorcida, né? Que estava tendo a ênfase no lugar errado. Então, a justiça do reino, ela é exemplificada pela interpretação que o rei oferece, como nós já vimos, a 6 princípios da lei, em contraste com as tradições judaicas a seu respeito. É o que nós temos visto a cada domingo, né? Então, nós já vimos, né, o homicídio, que acontece quando o coração abriga o ódio deliberadamente, nós vimos isso nos versículos 21 e 26. O adultério, quando os olhos ali disparam a cobiça no coração, versículos 27 e 30. E também vimos semana passada, versículos 31 e 32, né, o casamento não é um contrato que termina com uma mera carta de divórcio, né, mas é um compromisso de buscar o bem do cônjuge em lugar de expô-lo ao mal, né? Então o Senhor enfatiza a fidelidade desta aliança, deste compromisso feito na presença dele. Hoje nós vamos ver aqui o quarto contraste que o Senhor Jesus faz com o pensamento aqui dos fariseus, né? A veracidade não é questão de quão solenes são os votos,
mas de coerência entre as ações e as palavras do indivíduo. Então o Senhor Jesus hoje ele vai falar sobre a honestidade das palavras, a veracidade de tudo, do caráter do cristão, né? Em tudo que ele se propõe a falar, a se comprometer. Então as ações e as palavras do indivíduo, né? As nossas palavras e as nossas ações devem estar em coerência, andando juntos. Então vamos ler juntos Mateus capítulo 5, versículos 33 a 37. Mateus 5, 33 a 37. Diz assim a palavra do nosso Deus. Também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Então, por meio do exemplo de Jesus, por meio do que ele fez por nós, né, na cruz, uma vez redimidos, eu e você, nós somos capacitados por ele a uma justiça que vai além da justiça manifestada pelos fariseus, né? No caso específico, então, em Cristo, nós somos capacitados a viver em coerência. As nossas palavras condizem com as nossas atitudes e vice-versa. O Senhor Jesus nos capacita a um viver assim. Na verdade, essa é uma corrida de mortificação constante em nossas vidas. Porque como é fácil para cada um de nós encontrarmos artifícios, né, no nosso modo de falar para salvarmos a nossa pele, não é mesmo? Nós conseguimos dar respostas evasivas, vagas, exageradas por vezes, né? Nós sabemos muito bem usar a palavra de forma distorcida a nosso favor. Nós sabemos responder de modo que a verdade não fique expressa, né, com todas as linhas, que haja algo dúbio ali, ou que fique expressa apenas em partes, né? Então, os pecados que nós cometemos através das nossas palavras, perdão, eles são tão graves, né? Os pecados que nós cometemos com as nossas palavras, eles são tão graves ao ponto do Senhor Jesus dar destaque aqui no seu sermão ao lado de outros pecados reconhecidamente terríveis, né? Como o homicídio, como o adultério, que nós consideramos, né, vamos dizer assim, mais graves. Mas fato é que Deus se importa com o que falamos. Ele deseja que da nossa boca saia a verdade. Então, a nossa justiça pode exceder a dos fariseus apenas porque Jesus levou na cruz todos os nossos pecados relacionados à mentira, à nossa fala, e nele nós somos capacitados a viver na verdade. Então, mais uma vez, é importante nós observarmos, né, o assunto levando em conta 3 divisões principais aqui, assim como nós fizemos na semana passada, né? A própria legislação mosaica, o ensino dos fariseus e escribas e o ensino de Jesus, e claro, tudo isso acaba se mesclando aqui quando nós precisamos entender essa passagem. Quanto à legislação mosaica, os fariseus eles sempre encontravam uma maneira de aparentar que eles viviam a lei ao mesmo tempo que não viviam. Nós já sabemos disso. Mais uma vez, a afirmação de Jesus aqui, né? Ouvistes o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Versículo 33. Essa afirmação de Jesus, ela não pode ser achada nessa forma exata aqui, em qualquer lugar do Antigo Testamento. Isso reforça o fato de que Jesus ele não está se referindo à lei mosaica propriamente dita, mas às distorções que os mestres da lei faziam da mesma, né? E nós vimos isso semana passada também. Então, especificamente, os fariseus aqui eles consideravam Levítico 19, versículo 12,
que diz, né, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Números 30, versículo 2. Quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo o que prometeu, fará. Então, o principal intuito era pôr um freio nas inclinações humanas para a mentira aqui. Mais uma vez, o caos social era levado em conta em virtude do pecado recorrente em torno da mentira. Então, importava refrear esse mal. Então, a ênfase da lei ela estava na necessidade da veracidade da fala. Certo? Então, o ensino dos fariseus e escribas. Basicamente, os fariseus eles diziam que apenas os juramentos que incluíam o nome de Deus eles se tornavam obrigatórios. Então, a lei dizia, não minta, não jure falsamente. O fariseu ele colocava a ênfase no nome do Senhor e não na falsidade. Desse modo, então, não seria tão grave mentir sobre qualquer outra coisa, contanto que não se mencionasse o nome do Senhor. Repare aqui nessa tabela que eu organizei aqui, com a ênfase da lei e a ênfase dos fariseus aqui, presente nestes textos. Né? A ênfase da lei, a ênfase dela está pautada na falsidade. Né? Eu botei em negrito aqui, nem jurareis falso pelo meu nome. Enquanto a ênfase dos fariseus, né, nem jurareis falso pelo meu nome. Em Números 32, quando o homem fizer voto ao Senhor, ou juramento, qual que é a ênfase da lei? Não violará a sua palavra. E aí os fariseus, eles pegam, né, o mesmo texto e colocam a ênfase mais uma vez no Senhor. Quando um homem fizer voto ao Senhor, né? E aí, assim, exclusivamente ao Senhor, ele não violará a sua palavra. Então, quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo. Deuteronômio 23, 21. E aí, a ênfase, mais uma vez, dos fariseus, né? Quando fizestes algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo. Então, assim, o compromisso se dá quando feito a Deus, quando o nome de Deus é mencionado. Então, no pensamento dos escribas e fariseus, um voto jurado ao Senhor deveria ser guardado. E ao contrário, um voto que não se mencionasse o nome do Senhor, ele era considerado de menor importância, como se não precisasse, então, cumprir com a palavra ali. Assim, no cotidiano, os juramentos eles poderiam ser feitos pelo céu, pela terra, por Jerusalém, pela própria cabeça, pelo templo, pelo altar, né? E por uma série de outras coisas, sem um compromisso, vamos dizer assim, efetivo ali. Nós lemos lá em Mateus 23, vamos ler juntos? Mateus 23, a partir do versículo 26. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem porém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Então, os fariseus, eles classificavam os juramentos entre os que eram obrigatórios e os que não eram tão obrigatórios assim. Né? Então, e acabavam então julgando-se justos, ainda que não cumprisse com a palavra empregada, apenas pelo fato de eles não terem invocado literalmente o nome do Senhor àquela causa específica ali. Então os fariseus eles eram culpados
pelo legalismo, mas também eles aparecem culpados pelo reducionismo que eles faziam dos mandamentos em causa própria. Aí no verso 34, o Senhor Jesus, então, continua ali a sua fala, né? Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Então a resposta de Jesus ataca a hipocrisia dos fariseus, né? Os filhos de Deus deveriam ter a noção de que sempre estão diante da face de Deus e de que a verdade deve ser o curso normal das suas palavras e das suas ações. Então Jesus apela para o fato de que todas as coisas, no fim das contas, pertencem a Deus. E de que uma palavra empenhada em juramento, pelo que for, deveria ser cumprida, porque se faz na presença de Deus. Mas antes disso, né, porque o Filho de Deus não mente, em conformidade com o caráter santo de Deus. Então, dessa forma, Jesus apresenta, né, o céu como o trono de Deus, a terra como o estrado dos seus pés, Jerusalém como a cidade do rei, e cada cabeça, né, cada vida como propriedade do Deus soberano. Ou seja, era como se Jesus ele estivesse dizendo, vocês estão banalizando o juramento solene, né, quando juram por qualquer coisa com a intenção leviana de não cumprir com a palavra. Mas eu quero alertá-los de que, ainda que vocês não mencionem o nome de Deus, Ele é o dono de todas as coisas. Ele controla todas as coisas. E isso indica que a sua presença está em todos os lugares. Juram pelo céu? É o seu trono. Pela terra? É o estrado dos seus pés. Juram por Jerusalém? É a cidade do rei. Juram pela própria cabeça? Vocês não podem. Vocês não têm poder. Vocês não são donos de si mesmos. Né? Eu sou o soberano que tem o controle sobre cada fio de cabelo que está na sua cabeça. Ou seja, Deus requer de vocês, que se consideram zelosos da lei, que se consideram filhos, um compromisso com a verdade, com a palavra. Então Jesus requeria dos seus seguidores a verdade pura em toda a comunicação, em todo o momento, em toda a conversa, em toda a fala. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Nós não deveríamos precisar jurar. Né? Nós precisamos caminhar em direção a um caráter tão parecido ao de Cristo. Né? Devemos ser tão plenamente confiáveis que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não. E ponto final. Então um cristão deveria ser reconhecido como um homem de palavra. O que passa disso vem do maligno. Vem do maligno. Então o que nós temos aqui em Mateus 5, 33 a 37, é a condenação do juramento improcedente, profano, desnecessário, né? E com frequência hipócrita, usado ali para impressionar e para condimentar a conversação diária. Né? Então Jesus propôs um padrão mais elevado, que é a credibilidade em tudo o que falamos e não apenas no que juramos. A nossa palavra deve ter credibilidade, ainda que não empenhada em algum juramento, ainda que não tenhamos que apelar para nenhum outro reconhecimento. É pelo simples fato do nosso caráter estar alinhado ao caráter de Cristo, que todas as nossas palavras elas devem ser certificadas e dignas de confiança. Esse é o procedimento que um filho de Deus deve ter. Ou seja, no lugar de falsos votos e juramentos hipócritas, Jesus ordena, não jurem de forma alguma. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. É isso que ele está condenando aqui, né? Essa vida desconforme aqui com um caráter digno de confiança, com um caráter santo. Então, juramentos hipócritas, não. Que o seu sim seja sim,
que o seu não seja não. Então Jesus ele não está instituindo aqui um ensino novo. Ele está simplesmente explicando o que a lei claramente já ensinava. Ele estava colocando a ênfase da lei em seu devido lugar, uma vez que os fariseus eles haviam deslocado a ênfase, como nós já vimos aqui, e desprezavam a verdade, banalizavam o juramento, que era uma atitude solene, inclusive, diante de Deus, pensando que não precisavam honrar a palavra só porque não mencionavam o nome de Deus. Observe aqui Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4 a 7, em relação à solenidade do juramento, do empenho da palavra diante do testemunho de Deus. Diz assim, Eclesiastes 5, 4 a 7. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria a Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Importante fazer uma ressalva, então, da fala de Jesus. Nós não devemos presumir que há uma proibição absoluta contra juramento em qualquer ocasião. Então não significa que nós não podemos realizar algum voto, por exemplo, diante de um tribunal ou em uma formatura, onde geralmente as pessoas ali fazem um juramento relacionado à profissão. Não se trata disso. O jurar em si mesmo não é o problema. De fato, quando você jura legítima e de forma reverente ao nome de Deus, você está explicitamente reconhecendo que Deus é o seu Senhor soberano, a quem você oferece adoração e a quem deve prestar contas. Então, o juramento apropriado em ocasiões apropriadas honra a Deus. E nós temos várias passagens no Antigo Testamento e no Novo Testamento que incluem grandes homens de Deus fazendo um juramento ali solene diante do Deus Todo-Poderoso. Então o problema, como já mencionado, está no juramento negligente e falso. Até usando outras coisas, tentando fugir ali de mencionar o nome de Deus para tentar não ter nenhum compromisso com aquilo que está se comprometendo com uma pessoa. Então, um juramento negligente e falso é o problema. Até porque, como eu falei, no Novo Testamento nós encontramos, por exemplo, o apóstolo Paulo apelando a Deus como testemunha em favor do seu ministério. Então não se tratava de uma questão trivial, banal. Ele estava enfrentando sérios problemas nas igrejas e os seus apelos a Deus são solenes e sinceros, tendo em vista o quê? O Evangelho e não alguma conveniência pessoal. Então o problema está em um juramento negligente, falso, corriqueiro, trivial, com interesses exclusivamente pessoais. Então, mas como já foi dito, a questão principal, ela gira em torno da importância da verdade, da palavra no testemunho diário do cristão. Esse é o nosso foco, a honestidade das palavras. O cristão precisa ser reconhecido por dizer a verdade. De nada adiantaria nós focarmos a nossa atenção para quando e onde nós podemos ou não realizar algum voto, se a mentira, se a deslealdade ela está presente em nossas vidas, no nosso dia a dia, no nosso conversar corriqueiro. Você já pensou sobre a sua desonestidade a partir da perspectiva de Deus? E aí acho que é aqui que nós temos que focar também a nossa reflexão nessa manhã. Porque geralmente nós temos a tendência de reconhecer um mentiroso, porque ele é escrachado, quando ele é descoberto, especialmente, mas acabamos deixando passar batido uma série de falas nossas, do jeito de se posicionar, de dar a opinião, de falar sobre o outro,
e acabamos não percebendo que muitas dessas falas elas estão permeadas na mentira, no engano. Então nós precisamos estar atentos a isso e nos arrependermos desse pecado que é tão grave, né, que o Senhor coloca com muita gravidade. Então que o Senhor nos dê percepção também disso, né? Será que a maneira como nós estamos nos relacionando com as pessoas que nos cercam, a maneira como nós nos posicionamos nos nossos argumentos, ao contar uma história, será que nós não estamos ali faltando com a verdade, ainda que de forma muito sutil? Você já pensou sobre a desonestidade das suas palavras a partir da perspectiva de Deus? Provérbios 12, versículo 22 diz: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Lupriolo, num livreto, Engano, deixando a mentira, 48 páginas, rápido de ler também. Ele também não é muito complexo, é bem simples, objetivo, né? Mas ele nos apresenta aqui uma tabela com os tipos de engano encontrados por ele nas Escrituras, né? Bem como a definição e a explicação. Coloquei essa tabela aqui nos slides, eu não vou me deter em cada um, mas depois você pode parar o vídeo e ir olhando cada um dos pontos, ou adquirir o livro, né? O livreto aqui, Lupriolo, Recursos para um Viver Piedoso, Engano, Deixando a Mentira. É da Nutra Publicações. Então, de acordo aqui, você pode observar na tabela, né? Ele separou, fez 3 colunas aqui, tipos de enganos, este engano percebido na Escritura, e a explicação e exemplos, né, que ele vai dando aqui para cada um deles. É interessante você ir olhando para esses tipos de enganos para justamente tentar discernir se em você mesmo, né, não está uma forma deste engano, da mentira, sem que você perceba, sem que a gente perceba. Então a gente começa ali, uma intenção oculta, né, um motivo dissimulado. O perjúrio. Perjúrio é dar um testemunho incompleto, falso e enganoso, de forma deliberada e intencional, sob juramento. Quero ler com os irmãos ali Atos 6. Abra aí a sua Bíblia em Atos 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 13 e 14. Versículos 13 e 14. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Então, Estevão, ele sofre ali, acaba sofrendo as consequências deste perjúrio aqui, destes homens que se levantaram para dar um falso testemunho. A invenção é um outro tipo, né? Uma história fabricada, né? Quando o indivíduo tem explicações incomuns ou incríveis para o seu comportamento, né? Existe uma grande chance de que ele esteja inventando. A lisonja é tentar influenciar ou ganhar vantagem sobre alguém ao agradar essa pessoa, acima e além do que o seu caráter merece. Então lá em Daniel, no capítulo 6, né, quando eles vão falar com o rei, para que o rei ali assine, né, o documento, para que ninguém pudesse mais adorar, ninguém mais pudesse orar ao seu Deus, eles, em Daniel 6, versículo 7, eles acabam engrandecendo ali o rei, né? Ou seja, lisonjeando, falando bem do rei, mas na verdade eles tinham um outro intuito, né? Eles queriam que ele assinasse ali o documento para que Daniel fosse pego ali, porque Daniel, como sabemos, ele não deixou de orar, ele não deixou de se dobrar diante de Deus ali. Verbalizar suspeitas ou falsas conclusões. Quando suspeitas infundadas são verbalizadas a outros, sementes de dúvida e desconfiança podem ser plantadas, especialmente nas mentes ingênuas e inocentes, né?
Você não tem certeza de algo, mas você deixa escapar uma frase que dá dúvida ali sobre o caráter, sobre a índole de alguém. A distração, uma manobra astuta com a intenção de atrair a atenção da sua vítima para longe do assunto em pauta, né? Você pergunta uma coisa e a pessoa acaba falando de outra coisa, para desviar ali o foco. Uma verdade parcial, né, revela uma boa porção da verdade, mas acaba omitindo de propósito informação relevante que mudaria toda a conclusão da mensagem. Só conta a meia-verdade, né? O exagero também é um problema aqui, né? Minha mãe nunca deixa que eu me divirta, né? Ou ele usa uma outra... minha esposa tem faixa preta em compras. E aí ele coloca aqui, né, as hipérboles, né? Que podem ser não apenas engraçadas, mas também difamatórias, né? Acaba falando mal ali, usando da graça. Cobrir pecados do passado, né? Eu tinha um pequeno problema com bebidas, mas agora está tudo sob controle, né? Então, ele fala do passado, sobre um pecado do passado grave, né? Como sendo algo pequeno, algo que não teve tanta importância, para amenizar talvez a sua imagem, o que for, né? Brincar, provocar, zombar. Talvez aqui a gente recorra muito aqui neste tipo de engano, né? Eu não fiz por mal quando chamei o meu filho de alguma coisa, né? Eu estava brincando, é brincadeirinha, né? E às vezes magoando os sentimentos das pessoas, às vezes deixando também algo dúbio com relação àquela pessoa, insinuando ali coisas que não são a verdade. Mentiras verbais e na linguagem corporal, né? Você não disse, mas todo mundo viu a sua expressão facial, né? Contradizendo o que estava sendo dito, por exemplo, né? Certo. Afirmar estar perto de Deus enquanto continua a pecar. E aí ele abre aqui, né, uma frase, né? Um exemplo, né? Deus entende que não tenho escolha a não ser me divorciar do meu marido. Eu ainda amo a Deus, apenas não amo o meu marido mais, né? Então, afirmar que está perto de Deus enquanto continua a pecar, isso também é um tipo de engano, de auto-engano, eu diria, inclusive, né? Dar aparência de uma emoção para cobrir a existência de outra. Então, a ira, a tristeza, o temor, a felicidade, né? O riso, o sorriso, né? São comumente falsificadas para disfarçar emoções genuínas, né? É claro que nós precisamos ser educados com as pessoas, né? Mas nunca para tentar enganar alguém. Plantar, fabricar evidências, né? Encenar, né? E aqui ele coloca fingir estar louco, né? Então todos esses tipos, né? Tem essas bases bíblicas aqui e você pode depois com calma olhar para cada uma delas e ir verificando, né? Que não é de hoje toda a sorte de engano, de mentira, de astúcia, né? De jeitinho, de malandragem que o ser humano consegue articular, né? Que eu e você conseguimos articular quando queremos salvar a nossa pele, quando queremos tentar, né, numa tentativa ridícula, né, enganar até mesmo Deus, né, com as nossas intenções. O Senhor conhece o nosso coração profundamente, que possamos nos arrepender de todo o pecado do engano, da mentira nas nossas vidas. Então nós precisamos naturalmente da graça do Senhor sobre as nossas vidas para andar em novidade de vida, né? Em relação à mentira, o processo de mortificação da nossa carne, ele também envolve uma postura prática de ataque a esse pecado tão terrível e perigoso, né? Vocês lembram da nossa fórmula do DRR? Nós comentamos por cima um pouco na semana passada, com aqueles que eu já estou tendo a oportunidade de andar em discipulado, em aconselhamento bíblico. Nós precisamos necessariamente chegar nessa fórmula, né, do DRR, porque é o caminho bíblico para a mudança, né? O despojar, renovar, revestir, né? Então, quando que um mentiroso ele deixa de ser mentiroso? Não basta parar de mentir, é preciso falar a verdade. Então, a maior evidência de mudança nas nossas vidas não é
a gente simplesmente parar de fazer algo. É claro que é fundamental parar, mas o Senhor vai além, né? Nós precisamos colocar algo, né? O processo de mudança bíblico, ele envolve o deixar algo e revestir de alguma outra coisa. Em Efésios 4, 25 nós lemos: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O prior nos alerta da necessidade de nós identificarmos que tipo de mentira nós costumamos ceder e providenciar um plano objetivo e prático de mudança, levando em conta então o abandono daquele estilo de vida, né? E aí ele dá exemplos. Então, você falsifica informação? Se sim, então você deve estabelecer como alvo dar relatos precisos da informação que você comunica. O seu tipo de mentira é ocultar a informação, então deve fazer do seu alvo ser franco e revelar a outros a informação que eles precisam saber para ter um relacionamento adequado com você. Você desvaloriza o bom nome de outros por meio da difamação ou do mexerico, então você precisa aprender a ficar calado, a não caluniar, ou melhor ainda, usar a língua para abençoar outros e para ministrar graça a eles. A diferença, né? Você culpa outros quando é confrontado com o seu pecado, então você deve aprender a aceitar os golpes, as consequências pelos seus próprios pecados. Culpar aos outros do seu pecado, achar uma justificativa, é uma forma de engano, de não encarar a realidade, a verdade sobre você mesmo. Então, diante desse pecado terrível, se faz necessário um plano objetivo, firmado nas Escrituras, que leva ao entendimento do porquê que mentir, do porquê que a mentira é um pecado tão grave a ponto de ser uma das características daqueles que não pertencem a Cristo e que ficarão de fora do gozo eterno, conforme nós lemos em várias passagens, em Apocalipse, inclusive. Então, identificar determinado pecado, se você identifica, né, algum traço de mentira, algum tipo de engano na sua vida, você precisa se arrepender deste pecado. Este arrependimento, ele precisa, claro, ser feito aos pés da cruz ali, né, dependendo da graça do Senhor Jesus, mas você precisa ter um plano de mudança, né, eficaz, onde você consegue assim, certo, eu agi assim, isso já era um hábito da minha vida, né, e curiosamente aquele que tem este pecado, ele vai perdendo um pouco a noção da realidade, ele já não sabe mais o que é verdade e o que é mentira, se tornou algo tão natural, tão habitual a mentira na vida da pessoa, né? Então ele precisa identificar o seu pecado, né, nos seus pensamentos, nas suas palavras, nas suas ações e como que isso tudo se relaciona, né, e organizar ali o seu despojar, renovar e revestir. Né. Há essa tabela aí que você pode, na verdade, empregar na luta contra, no planejamento, né, bíblico, de uma mudança bíblica para qualquer outro pecado, né, mas aqui essas 4 colunas que você pode organizar o seu pensamento em oração, em contrição, em busca nas Escrituras, para uma mudança eficaz. Para não ficar só de uma forma genérica, né? Nossa, eu não devo mentir. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar a verdade, certo? Como que isso vai se dar na prática? Qual que é o seu plano para que isso se torne uma realidade? E esse é o grande desafio nosso, porque nós queremos sempre uma mudança, quase como eu costumo dizer, por osmose, né? Sem que tenha muito esforço da nossa parte. Então a gente quer fazer uma oração milagrosa e amanhã acordar totalmente transformado. Não é assim o caminho bíblico, né? Volto a dizer, a mortificação da nossa carne, né? O negar-se a si mesmo faz parte do plano do Senhor, no nosso processo de santificação. E isso não vai ser fácil, isso não vai ser simples, mas capacitados pelo Espírito Santo, orientados pela palavra do Senhor, nós somos capazes de dizer não para o pecado e dizer sim de forma consistente e planejada para o que o Senhor espera de nós. Então aqui na primeira coluna você pode ver, né, meus fracassos específicos, né, pensamentos, palavras e ações,
você alista ali, no caso da mentira, né, o acontecimento, o que aconteceu, o que você mentiu, vamos dizer assim. E aí depois, na segunda coluna, você vai alistar do que você precisa se despojar. Porque embora a mentira seja o fato que você precisa se despojar, provavelmente, quando você olhar para as circunstâncias, você vai encontrar outros temas, outros pecados, né, arraigados ali, aquele pecado principal, que você vai também precisar se despojar. E é importante que você encontre esses pecados e o porquê que eles são pecados na própria Escritura. Ter o respaldo bíblico, né, daquele pecado, do porquê que você precisa se despojar. Né, e a ideia é realmente retirar essa roupa que não combina com aqueles que são filhos de Deus. E aí, na própria Escritura também, é encontrar o revestir ali, né, com as referências bíblicas, do porquê que eu preciso, e aí envolve um pouco do renovar, né? Então, tendo em vista o caráter santo de Deus, tendo em vista que o Senhor é a própria verdade, por exemplo, eu não devo mentir. Eu sou filho de Deus, né? E eu devo falar a verdade. E aí você coloca também ali o versículo bíblico. É importante a gente localizar nas Escrituras o porquê que determinada coisa é pecado, né? E que caminho que nós devemos trilhar, e o que nós temos que colocar no lugar, vamos dizer assim, daquele hábito, daquele mau hábito. E isso tem que ter um respaldo bíblico, porque se for só a opinião de alguém, na primeira oportunidade a gente chuta a opinião da pessoa. Mas como está nas Escrituras, então essa palavra é viva, eficaz, e ela que nos capacita. E aí, tendo em vista então a situação específica, o porquê que você precisa do que você precisa se despojar com base nas Escrituras, o porquê e o que você precisa se revestir, né, com base nas Escrituras, então você pode traçar um plano para não repetir este pecado e agir biblicamente. Então, como que você vai fazer? E este plano deve levar em conta os pensamentos, as palavras e as ações. Então, você precisa de forma muito clara e específica definir qual vai ser o seu plano de ação. Né? E não só ser uma resposta genérica. Né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar de mentir. Né? Eu tenho que falar a verdade. Certo? Isso é muito genérico. Então você precisa encontrar, dentro daquela situação específica que você está analisando ali na primeira coluna, um plano também específico com base nessa interação de todas essas colunas aqui. Né? Então é mensurar mesmo, é um plano mensurável, um plano que envolve assim, então eu cheguei à conclusão que no meu plano eu devo orar todos os dias. Certo, orar é bom, mas em que momento que você vai orar? Você vai orar a respeito do quê? Eu chego à conclusão que eu tenho que ler mais a Bíblia. Ler a Bíblia é correto, mas é muito genérico se você só deixar assim, a solução para a minha vida é ler a Bíblia. Espera aí, no próximo mês, na próxima semana, os meus devocionais, eu vou estudar no livro de Provérbios o valor da verdade e verificar e fazer apontamentos sobre aquele que fala a verdade, aquele que fala a mentira, as consequências. Então você tem um alvo, né, específico com base no pecado que você está atacando, que você está indo de frente. Então, é sair do genérico para ir para um plano de ação específico, né, que leva a uma mudança de hábito. Né? É claro que tudo isso aqui está muito amplo, né, do que eu estou falando aqui. O ideal mesmo é em acompanhamento, em discipulado, cada um de nós estamos engajados nesse processo aqui de reconhecimento do pecado e de um plano de ação. Né? Tudo isso na dependência do Espírito Santo, com certeza. Mas como eu falei antes, né, o caminho de Deus é o processo de mortificação. Esta mortificação se dá de forma prática, de forma que realmente não é simples, né? Porque dói, porque ninguém quer abandonar o osso, largar o osso de uma prática ali que no fim das contas já se tornou um hábito. E se fazemos é porque, de certa forma, aquilo nos traz algum benefício, aquilo nos traz alguma satisfação. Então é claro que tudo isso precisa ser organizado, sistematizado, mas com muita oração e na dependência do Espírito Santo, porque sem verdadeiro arrependimento não há mudança eficaz, com toda certeza.
Então, nesse plano de mudança, precisa constar ainda a confissão diante de Deus, né, e dos homens, é claro. Né? Então, eu confesso a Deus, mas eu também confesso. Eu chamo aquele que eu menti e confesso o meu pecado. E busco ali, então, suprir, né, até onde foi o alcance ali. Tá certo que as nossas palavras, nós perdemos, né, o alcance do que falamos. Né? Deve constar também nesse plano a disposição em recuperar a confiança perdida, né? A identificação dos ídolos, e aqui já deixaria uma dica também, né? E dos medos que te conduziram a mentir. Alguém mente por que mente? Quer salvar a própria pele, geralmente. Né? Por quê? Tem medo do quê? Que ídolos que essa pessoa está alimentando, que medos que conduziram a você a mentir, e a substituição pelo temor do Senhor. A confiança no Senhor precisa ser restaurada. E eu diria ainda, né, encontrar alguém que te ajude para prestar contas quanto a dizer a verdade. Você lá, semanalmente, quinzenalmente, não sei qual é o tempo aí estipulado entre os dois, mas que você presta contas da sua vida, daquela luta específica que no caso aqui a gente tem exemplificado com a mentira, em relação à mentira. Mas com relação à luta contra qualquer outro pecado, o confessar uns aos outros, a prestação de contas, tanto dos pecados cometidos, mas também dos anseios e das buscas, né, por agradar a Deus. Né? Olha, eu tenho buscado, eu tenho vencido, né, eu tenho conseguido aqui viver uma vida que glorifica a Deus. Isso tem que haver mutualidade no corpo de Cristo para um crescimento mesmo saudável. Eu quero encerrar então com a citação do Richard Baxter, né, que você encontra também nesse livro aqui do Priolo, nesse livreto, engano. Eu quero encerrar então com essa citação do Baxter: aqueles que mentem habitualmente. Abre aspas aí. Tema a Deus mais do que aos homens se deseja não ser um mentiroso. O temor excessivo de homens é uma causa comum da mentira. É o que torna as crianças tão prontas a mentir para escapar da vara e coloca a maioria das pessoas que são excessivamente sensíveis a ser feridas em perigo de mentir para evitar a desaprovação de outros. Mas por que você não teme mais a Deus? Sua desaprovação é indescritivelmente mais terrível. Os seus pais ou patrão ficarão irados e ameaçarão te corrigir, mas Deus ameaça te amaldiçoar, e sua ira é um fogo consumidor. Nenhuma desaprovação de homens pode alcançar sua alma e se estender até a eternidade. Correrá para o inferno para escapar da punição na terra? Sempre que for tentado a escapar de qualquer perigo usando uma mentira, lembre-se de que corre 1000 vezes mais perigo ao mentir. Talvez nenhuma ferida de que venha a escapar por meio da mentira seja tão grande quanto a ferida por ela causada. É tão tolo o caminho da mentira quanto curar uma dor de dente, cortando a cabeça. Então que este estudo nos conduza a andar na verdade, a levar a sério a pessoa de Deus, que é santo, onisciente, soberano sobre tudo e sobre todos, que é o dono de todas as coisas. Que o nosso caráter seja transformado, forjado à semelhança de Cristo. Que sejamos reconhecidos como homens e mulheres de palavra. Que o nosso sim seja de fato sim. E que o nosso não seja de fato um não. Que o nosso coração seja encontrado irrepreensível diante de Deus e diante dos homens. Então, meus irmãos, que nesse dia, que nesta manhã, você possa meditar, né, em oração ao Senhor, deixando que o Espírito Santo te confronte. E se há alguma área na sua vida onde a mentira tem imperado, confesse.
Se arrependa desse pecado. Se volte para o Senhor. Se você é reconhecido como alguém que não tem confiança, ninguém pode confiar na tua palavra. Desde a coisa mais simples, você diz que vai chegar num horário, chega depois, né? Impondo ali como se o seu tempo fosse melhor do que o dos outros. Mas antes disso você combinou algo com alguém. Desde essa pequena coisa, né? Se há alguma mentira que você tem guardado no seu coração, confesse ao Senhor. Ele é fiel e justo para nos perdoar. E procure, busque também se reconciliar. E busque, né, restaurar todo o erro que você cometeu fruto da sua mentira. Né? Pare de tentar salvar a sua pele. Pare de ter medo. Pare de ter medo. Trabalhe com a verdade. Por mais difícil que seja. Por mais doloroso que seja. E talvez você vai precisar sim da ajuda pastoral. De um irmão mais maduro na fé. Para ser aquele que media, o mediador, né, de tudo aquilo que a tua mentira causou. Mas ainda assim, né, aquele que pertence ao Senhor anda na luz e vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam conhecidas. Haverá um dia, né, que todo pensamento, que tudo o que acontece será revelado. Né? Mas que desde já nós possamos desfrutar da paz que é a confissão mesmo do pecado, porque o Senhor nos cura e nos limpa, né? E restaura os nossos relacionamentos. Então, você tem pecado com relação à mentira? Confesse ao Senhor, confesse às pessoas, busque restaurar ao máximo possível as consequências, né, que levou aquele engano, aquela enganação ali com relação a outras pessoas. Arrependa-se. Que da nossa boca saia a verdade. Que da nossa boca saia a verdade. E que possamos travar a nossa língua, né, antes de falar ou antes de insinuar qualquer acusação contra quem que seja, se você não tem certeza. Isso é pecado. Isso é pecado. Que a nossa boca, que a nossa palavra seja de fato temperada, né, com sal ali, eficaz, para glorificar o nome do Senhor. Então, irmão, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Quem de nós, né, não falha na sua língua? Quem de nós? Todos, certamente, em algum momento, por menor que seja. Né? Mas isso não pode servir agora, então, para apaziguar, acalmar o nosso coração. Muito pelo contrário. Dobre o seu joelho, né, e se arrependa desse pecado tão terrível. Né? E que o nosso sim seja sim, o nosso não seja não. É isso que o Senhor Jesus requer de nós. A consciência, né, de quem Ele é, de quem Deus é. E essa consciência tem que repercutir em tudo o que falamos, em tudo o que pensamos, da forma como agimos. Que o Senhor te capacite a viver assim. Né? Ainda que pagando um preço. Né? Ainda que pagando um preço alto. Mas nos mínimos detalhes, falar a verdade. Falar a verdade em amor, é claro. Né? Então que o Senhor te abençoe. Hoje, às 18h30, damos sequência aí à nossa pregação nas cartas de João. Estamos quase chegando ao fim da primeira carta. Depois entramos na segunda e na terceira. Vamos perseverar, meus irmãos. Né? Orando uns pelos outros, encorajando uns aos outros, certo? Ligando mesmo para o outro. É o que temos em mãos nesse momento. Continuamos orando pela nossa nação, pelos nossos governantes, pelo mundo mesmo, que o Senhor nos livre do mal e nos livre também, porque agora me veio à mente, né, com as redes sociais, com tudo que temos aí, às vezes não são as palavras, né, que vão mentir, né, são os nossos dedinhos ali, o nosso compartilhar, transmitindo mentira. Temos que tomar cuidado com isso também. Né? O mundo online ele não é um mundo da fantasia, não. Ele é um mundo real. E um cristão precisa se posicionar como um cristão, né? Disseminando a verdade. Então, cuidado com isso também, meu irmão. Certo? Então, vamos ter mais uma palavra de oração e até a próxima. Oremos. Bondoso Deus, obrigado por tua fidelidade, por tua bondade. Que o Teu Espírito nos capacite a discernir aquilo que nas nossas vidas não Te agrada e que possamos, Senhor, prontamente, uma vez confrontados,
nos arrependermos dos nossos pecados e nos conduza, Pai. Que da nossa boca saiam palavras que edificam, saiam palavras que tenham um propósito de glorificar o Teu nome. Nos livra de toda mentira, nos dá a consciência da Tua presença, da Tua onisciência em tudo, em todos os nossos relacionamentos, em tudo que fazemos, em tudo que nos comprometemos. E assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Até logo mais.